O volume de carne brasileira exportada para os Estados Unidos ultrapassou pela primeira vez o de grandes parceiros comerciais americanos no primeiro bimestre deste ano. Sobre isso, a gente vai conversar agora com o economista e analista-chefe da consultoria Safras e Mercado, Fernando Iglesias. Fernando, muito obrigada por nos atender. Uma ótima tarde. Boa tarde a todos. Sim, o Brasil apresentou um ótimo desempenho de exportação de carne bovina norte-americana. Isso não vem de 2022, vem desde o ano passado. O Brasil já vem escalando nessas vendas de carne bovina com destino ao mercado norte-americano. E por que esse aumento? A gente já vinha vendo um aumento crescente, mas por que um aumento tão bruto? Na verdade, o que está acontecendo é o seguinte, vamos dizer assim que o mercado pecuário na América do Norte está num período de entre-safra. A produção de carne no México, no Canadá, que são parceiros comerciais importantes dos Estados Unidos, ela está reduzida. Da mesma maneira que a situação no mercado norte-americano também está apontando para a redução do rebanho. Então, eles já haviam um acordo firmado com o Brasil no ano passado, que fez essa expansão das exportações brasileiras. É muito bom a gente pontuar que, querendo ou não, os Estados Unidos é um mercado que remunera muito bem. Então, além do volume, tem as receitas que cresceram, que avançaram nesse sentido. E, Fernando, é importante ampliar esse mercado para outros países para diminuir, por exemplo, a dependência do mercado chinês, que hoje é nosso principal aliado comercial? E uma segunda pergunta, aquele embargo que acabou suspendendo a exportação de carne brasileira para a China também influenciou ou ajudou um pouco para o Brasil abrir os olhos para outros mercados? Aquele embargo foi um problema muito grave. Reduzir essa dependência em relação ao mercado chinês é algo muito importante. Estamos falando aí de 100 dias que foram caóticos para o mercado do boi aqui no Brasil ano passado. Foi um quadrimestre inteiro perdido. Então, buscar essa diversificação, buscar novos mercados é sim muito importante. Quero citar também os avanços com o Canadá, que pode ser um parceiro importante nesse segmento. Pode trazer bons resultados para a exportação de carne bovina brasileira em 2022. Então, ficar atento a esses movimentos que têm sido muito bem feitos aí nos últimos meses. Fernando, e esse crescimento da exportação da carne brasileira para os Estados Unidos significa o que para a nossa economia? Basicamente, uma ampliação de receitas. A gente já tem, nós somos os principais exportadores de carne bovina em escala mundial. Vamos ter mais um ano de ótimo desempenho das exportações de carne bovina. Lógico, somos China dependentes, seguiremos China dependentes, mas vamos manter essa liderança global. E a arrecadação vai ser recorde no ano de 2022. A gente já viu um desempenho excepcional no primeiro trimestre e a tendência é que o bom ritmo de exportação e o crescimento das receitas se mantenha ao longo de todo o ano. Então, isso ajuda a nossa balança comercial. E, Fernando, a gente sabe que o mercado americano é um pouco mais fechado também em relação a carnes e esse dado, podemos dizer, esse grande número de exportação seria uma boa oportunidade aqui para o Brasil fortalecer esses laços comerciais e começar a exportar ainda mais carne para os Estados Unidos? Sim, com certeza é importante. A gente precisa considerar que o Brasil e os Estados Unidos são os líderes globais em produção de carne bovina. Então, do ponto de vista mais prático, tradicionalmente os Estados Unidos é um concorrente do Brasil no mercado internacional. Hoje, com esse encolhimento do rebanho norte-americano, com o aquecimento da demanda nos Estados Unidos após a pandemia, tudo isso fomenta essa importação de carne bovina brasileira. E sim, precisa estreitar esses laços, aproveitar essa oportunidade, que é um mercado que remunera muito bem realmente, traz uma ótima receita. Fernando, na época do embargo da carne brasileira, pela China, houve uma dúvida sobre a doença da vaca louca, o que foi logo descartado. Então, do ponto de vista sanitário, naquela época não tinha nenhum problema, mas falou-se de uma questão política ou de uma questão para pressionar o Brasil a baixar, reduzir os preços. Isso, como é que ficou depois? Bom, a questão se resolveu, parecia, na verdade, esse embargo se alongou mais do que o previsto, mas, na verdade, o que fica nas entrelinhas é que a China realmente estava tentando recuperar os preços de sua suinocultura. A suinocultura chinesa está em crise, apresenta constante queda dos preços e reduzir a importação de proteína animal encaixava muito bem nessa perspectiva de recuperar a suinocultura chinesa. Por mais que não seja a mesma proteína, é importante você fazer. A China é sempre muito proativa nessas questões envolvendo segurança alimentar, em preservar os investimentos que foram feitos, que não foram poucos os investimentos realizados na suinocultura chinesa. Então, apesar de não ter um problema sanitário grave, fica nas entrelinhas realmente essas questões de
possível tentativa de reduzir preço e também para tentar a recuperação da suinocultura chinesa. Tá ótimo, a gente conversou com o Fernando Iglesias, economista e analista-chefe da consultoria Safras e Mercado. Fernando, muito obrigada, uma ótima tarde para você. Eu que agradeço, boa tarde a todos.